capítulo 4, no qual Krishna Guru está apresentando para nós, né, as práticas espirituais, né? Então, cabe lembrar que o capítulo 4 é um capítulo muito importante, né? Alguns dizem que é um dos capítulos mais essenciais, né? Porque, primeiro, ele inicia, né, falando do Avatara, e a diferença entre o Avatara e o Jiva-Atma, né, a encarnação, a natureza do Avatara, a natureza do Jiva-Atma, e depois o propósito do Avatara e o propósito do Jiva-Atma. O propósito do Jiva-Atma é exaurir Punya Papa e, no processo, obter mais e mais conhecimento e sabedoria, até que ele seja graduado, né, receba o diploma, né, e aí ele possa né, optar por né, se dissolver em Brahman como Brahman, né? Então, esse foi um aspecto inicial do capítulo 4, e depois nós nos movemos num outro tópico muito interessante, quando o Krishna Guru apresenta o conceito de Jnana Karma Sannyasa, né? Esse Jnana Karma Sannyasa é considerado o tópico mais importante do Gita. Por quê? Porque ele está falando de algo que é um sannyasi, apesar de todos os karmas que envolve a nossa participação e interação com o mundo, através dos nossos papéis sociais. Então, nós somos grihastas, nós somos pessoas do mundo, e Krishna apresenta no capítulo 4 esse conceito, né, de novo, né, esclarecendo, e você não precisa ser um sannyasi yani para ser livre, você pode ser um grihasta yani, né? Então, o que isso significa? Você é livre, apesar das ações que você, né, deve fazer, porque você está envolvido na sociedade, você exerce determinados papéis sociais. Então, Jnana Karma Sannyasi. É um sannyasi que vive no mundo, é um yani que é sannyasi. Então, qual é a diferença do sannyasi que é o yani sannyasi? Qual a diferença do yani que é um sannyasi, né? O yani sannyasi é aquele que passa por um período de 2 renúncias, né? A primeira renúncia é renunciar à sua participação no mundo, os seus papéis, né? O seu envolvimento. Então, ele vai renunciar o estilo de vida, né? Ele já não tem interesse, ele já nasceu com uma certa despaixão a respeito do que o mundo tem para nos oferecer. Então, ele já vai se afastando. Aí, quando ele é muito jovem, ele já tem aquele impulso, né, de procurar um monastério, procurar um ashram, né, um gurukula, um local, uma caverna, né, um guru isolado na floresta, né, para fazer esse trabalho espiritual. Então, existe uma renúncia exterior que é o início da sua renúncia, né? Então, essa renúncia exterior, ela precisa frutificar, se manifestar como a renúncia interior. Então, a renúncia interior é o quê? É renunciar à crença, né, de que eu sou o corpo-mente, a convicção de que corpo-mente ele pertence a Ishvara, eu sou simplesmente um inquilino, digamos assim, né, temporário, e eu assumo a minha identidade na consciência como consciência, né? Mas isso não sempre frutifica no caso do yani sannyasi, né? Existe o potencial, sim, mas eles vão, né, eles se afastam da sociedade, eles morrem civilmente, né, como pessoa cívica, né, oficialmente, eles deixam de existir, e este é o sannyasi yani. O grihasta yani, ele, dentro desse contexto, ele é apresentado por Krishna Guru também como um sannyasi. Então, que tipo de sannyasi é esse que não renunciou os papéis sociais, não renunciou às interações com o seu meio ambiente,
que continua, né, tocando as coisas, tendo filhos, participando na sociedade. Que tipo de sannyasi é esse? Que renúncia é essa? Sannyasi significa renúncia, a propósito, literalmente, né? Quando o famoso Osho Rajneesh, nos anos 70, lançou a ideia dos sannyasis, né, dele, que não precisava renunciar a nada, né? Ele não apresentou os ensinamentos a respeito da renúncia interna, a renúncia interior. Ele falou, vocês são sannyas, meus sannyas, e vocês podem se divertir à vontade, né? Ele não tinha realmente um ensinamento, ele apresentou simplesmente uma lista, né, que é parte mesmo do Patanjali Yoga, né, do Yoga Sutra, uma lista de meditações, 108 meditações, e falou assim, ó, terapia e meditação é tudo que eu tenho para oferecer e divirtam-se, né? Então, é um típico exemplo de um guru de iniciação, né? Guru de iniciação. Então, voltando para o sannyasi grihasta é um sannyasi que ele recebe o título de sannyasi quando ele se torna um yani, um grihasta yani. E o que ele renunciou? Ele renunciou à crença de que eu sou o corpo-mente e este é o meu corpo-mente, entendeu? A identificação, o meu corpo-mente, eu e as minhas ações, eu e as minhas experiências, né, resultantes das minhas ações, é tudo eu, meu. Então, essa é a renúncia do ego, essa é a renúncia da ignorância, que é a renúncia que realmente conta, entendeu? É a renúncia de verdade, né? É renunciar como nós vimos, né, o sentido dos yajnas nesses ensinamentos do capítulo 4 é uma prática mais elevada de renúncia do ego, né? Renúncia dessa crença de que eu sou o executor, fazedor, desfrutador, controlo meu destino, eu sou o cara, etc, etc. Então, é isso que, no final das contas, precisa ser renunciado. E por que esta passagem do capítulo 4 é a passagem mais importante do Bhagavad Gita? É porque o Bhagavad Gita foi desenhada não para os sannyasis que vivem no ashram, que estão estudando os Brahma Sutras, que são as análises e comentários profundos das declarações finais dos Upanishads, né? Não, ele apresenta o Gita para os grihastas, para as pessoas do mundo, apresentando, né, o valor do karma, o valor do dharma, o valor de upasana, né? Todo o processo de crescimento, melhoramento, né, de desenvolvimento do dharma, é todo ele ali apresentado no Bhagavad Gita. Então, ele está ensinando os Upanishads para os grihastas, para as pessoas do mundo, né? Pegando-as pela mão e levando, né? E introduzindo também esses ensinamentos finais upanishádicos, né? Então, por que o Swami Paramarthananda e outros dizem que esta é a essência do capítulo 4 e, de modo geral, a essência do Gita? Porque o Gita foi desenhado para nós, grihastas, né? E nós, nos tornando yanis, né? Nós somos yanis, apesar de todos os karmas que envolve ser um grihasta, né? Então, nós somos yana, karma, sannyasi. Nós somos sannyasis internamente. Nós renunciamos à identificação com o corpo-mente, né? Como corpo-mente. Nós assumimos a nossa real identidade, né? E nós permanecemos no mundo, né? Sem nenhuma necessidade de mudar nada. Vocês já me ouviram dizer, em algumas passagens, né, que a nossa tradição mais recente, do Shimayananda e Dayananda, eles nunca davam sannyas às pessoas quando as pessoas chegavam nos ashrams, né? As pessoas chegam lá, se encantam por um final de semana, ou duas, ou um mês, e falam, eu quero ser um sannyasi. E eles diziam, não, isso vem depois. O que a gente tem para você são os ensinamentos, né? Então, eles apresentam os ensinamentos, porque através dos ensinamentos, não importa você seja um sannyasi tradicional, né, exterior, ou um grihasta, né? Com os ensinamentos você pode renunciar ao ego, renunciar a esta identificação equivocada, aí você se torna
de qualquer modo, um sannyasa. Aí, o sannyasa tradicional, que é mudar de roupa e morar isolado, passar o tempo todo só estudando as escrituras para ver se a gente preserva esses ensinamentos, para que eles possam ser disponibilizados para as gerações futuras, etc., etc., né? É uma opção, mas depois que você obteve todo o conhecimento, mesmo que você não tenha obtido o jnana, mas ainda assim você está ali e você tem uma escolha. E aí o Swami Shimaya, ou o Swami Dayananda, dizia, agora que você recebeu os ensinamentos, você escolhe se você quer ser um grihasta ou um sannyasa aqui no ashram. E a pessoa vai compreender o quê? Não importa, tanto faz, né? Porque o objetivo final é o quê? É o sannyasa, a renúncia interna, interior, que é a renúncia do ego, da ideia, da noção equivocada, que é a causa do sofrimento psicológico humano, né? Então, essa questão do jnana karma sannyasa é o mais importante elemento do capítulo 4 e talvez do inteiro Gita,